Você já parou para pensar o motivo pelo qual tantos negócios quebram tão rápido? No Brasil, cada 10 empresas que abrem, 6 fecham antes de completar 5 anos. E você sabe qual o detalhe mais curioso? É que essas empresas, elas não fecharam por falta de dinheiro ou por falta de ideias, mas sim porque os donos cometeram erros simples todos os dias. Hoje eu quero ter uma conversa direta com você sobre os 7 erros que mais quebram pequenos negócios. Eu não vou só listar esses erros para você, eu vou te mostrar como eles acontecem na prática. Vou compartilhar histórias que talvez você possa se identificar, mas também eu vou te dar soluções que você possa usar para evitar cair nessas mesmas armadilhas. E já deixa eu te contar também um segredo aqui. O erro número 7 foi o que quase quebrou o meu negócio. Eu vou abrir o jogo porque eu tenho certeza que compartilhando isso com você, se você estiver cometendo esse mesmo erro que eu cometi lá atrás, você sabendo o efeito que pode causar no seu negócio, eu tenho certeza que você vai melhorar. Então fique comigo até o final desta aula, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com clareza, com estratégias práticas e principalmente com a certeza de qual caminho não seguir. Primeiro erro: misturar contas da empresa com as contas pessoais. Esse é o erro mais comum e também o mais mortal. Sabe aquela história de pegar um troquinho para pagar a conta de luz da casa? Ou pegar o cartão de crédito pessoal para comprar algum produto da empresa? E é aí que começa a confusão. Eu conheci uma moça que vendia bolo no pote. Sabe aqueles potinhos pequenininhos assim? Eles colocam o bolo lá dentro. Uma delícia, inclusive. Venda não falta desse produto. Só que o problema é que ela pegava todo o dinheiro da venda dela e ia direto para o caixa da família. Quando ela olhava, parecia que não tinha nada. Ela falava assim: poxa, eu trabalho tanto, vendo o dia inteiro e parece que não me sobra dinheiro. A verdade é que sobrava sim. O problema é que era tudo misturado. E como que você vai solucionar esse problema? Primeiramente, você vai abrir contas separadas. Pode ser nesses bancos virtuais gratuito mesmo. Você abre uma conta PJ e uma conta pessoal. Ali você vai dividir os seus lucros. Depois você vai definir o seu Prolabore. Mas que raios de Prolabore que é esse, Paulo? Prolabore nada mais é do que um salário que você vai definir para você. Porque você é dono da empresa, mas você tem que se classificar como funcionário. Você tem que ter ali o seu ganho fixo e o que passa disso é da empresa, é dos gastos da empresa, é do lucro da empresa. E você precisa também registrar tudo que entra e que sai. Se você não fizer este controle, vai ficar complicado para você registrar o que é receita e o que é despesa. Imagine que a sua empresa é um carro. Se você misturar gasolina com água, bom, apesar que hoje está difícil achar uma gasolina que seja pura, né? Mas enfim, imagina que você mistura gasolina com água. O carro anda? Não, né? Ele vai travar. E é exatamente assim na empresa. Se você mistura o seu dinheiro pessoal com o da empresa, você funde o motor do seu negócio. Então, anota hoje já. Quanto que entrou na sua empresa nos últimos 7 dias? Se você não sabe responder isso, você já tem um problema grande para resolver. Segundo erro: não conhecer o cliente. Esse é um erro grave também que pode quebrar muitos negócios. Porque muitos empreendedores às vezes decidem abrir um negócio em cima daquilo que ele gosta e não levando em consideração o que o cliente precisa, aquilo que as pessoas realmente querem. Imagine a seguinte situação: Pedrinho abriu uma loja de camisetas com frases engraçadas. Para ele era o máximo, para ele era muito legal. Só que as pessoas que entravam na loja dele procuravam camisetas simples, camisetas básicas. E Pedrinho fechou as portas com menos de 6 meses. O que aconteceu? Pedrinho estava vendendo as camisetas para ele mesmo e não para o público que estava frequentando o seu comércio. Como evitar esse tipo de problema? Conversa com o público, testa antes de investir pesado, pergunta: o que você gostaria de encontrar por aqui? E quanto que você pagaria por isso? Faça uma lista de 10 pessoas com o perfil do seu cliente e as entreviste. Pergunta o que elas compram, aonde elas compram e o que elas acham que está faltando no mercado. Se você não conhece o seu cliente,
É como você cozinhar para alguém sem saber se ela é alérgica a algum ingrediente. Você pode até gostar do que você fez, mas não vai ficar legal. O terceiro erro é a falta de planejamento. Muita gente pode até falar que planejamento é frescura, é perda de tempo. Para que você vai fazer planejamento? Mas é o seguinte, planejamento é uma das coisas mais importantes para sua empresa e também para sua vida pessoal. Porque se você não planeja as coisas que você vai fazer, em algum momento você se perde. É como você dirigir um carro, você vai fazer uma viagem longa e você vai dirigir esse carro, você não coloca um GPS. É um caminho estranho, é um caminho diferente no qual você nunca passou. A probabilidade de você se perder é muito grande. Eu conheci uma pessoa que gastou todo o seu dinheiro e mais um pouco na fachada e nos móveis do seu salão de beleza, sem antes mesmo de ter clientes fixos. Você sabe o que aconteceu? Em menos de um ano ela fechou as portas. Se ela tivesse tido um mínimo de planejamento, tivesse pensado no seu caixa, tivesse pensado nos produtos que ela precisaria repor, talvez ela estaria com as portas abertas ainda até hoje. E como evitar esses tipos de erro? No seu planejamento, precisa ter no mínimo investimento inicial, metas de venda e formas de divulgação. Usa um caderno ou uma planilha, alguma coisa simples mesmo, não precisa ser sofisticado logo de início. Anota aí então, qual que é a sua meta de venda para daqui 3 meses? Qual que é a sua meta para daqui 1 ano? Se você não sabe, então você está dirigindo no escuro. E se esse conteúdo já está abrindo um pouco mais a sua mente, então faz o seguinte, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo faz sentido e me ajuda a continuar fazendo mais vídeos como esse para você. Ah, e tem mais. Na descrição desse vídeo eu deixei o link para você baixar um e-book exclusivo e gratuito com 10 ideias de negócios de baixo custo. Ele pode ser o próximo passo para você começar a colocar em prática tudo isso que você está aprendendo aqui. Então não deixa para depois, porque a sua mudança começa agora. Quarto erro, depender somente de um único canal de venda. Por exemplo, vamos supor que você venda pelo Instagram. E aí do nada a sua conta é cancelada. E aí, o que você vai fazer? Um exemplo prático e trágico dessa situação foi a época da pandemia. Muitos negócios fecharam. É lógico que alguns deles não tiveram escolha mesmo, né? Mas a grande maioria fechou porque só tinha um meio de venda, só tinha um meio de comunicação com o cliente. E a pessoa não soube se adaptar àquela nova situação. E como que você pode evitar esse tipo de situação? Você precisa usar no mínimo 2 canais de venda. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, Marketplace, boca a boca, enfim, existem vários tipos de canais e você pode estar optando. Hoje mesmo, vai lá e defina um outro tipo de canal de venda além desse que você já está usando. Nem que seja um grupo com os seus clientes no WhatsApp. Quinto erro, não cuidar do marketing. Esse é um dos mais graves que você pode cometer. Porque não cuidar do marketing é afundar a sua empresa. Marketing não é gasto. O marketing ele é investimento. Você não utilizando essa ferramenta, é como se você montar um outdoor no meio do deserto, fica a coisa mais linda. Só que ninguém vê. Tem um amigo meu que ele começou a trabalhar por conta. Prestar pequenos serviços, tipo aqueles serviços de marido de aluguel, sabe? Ele é muito responsável, o trabalho dele é de qualidade, é uma pessoa honesta, só que quase ninguém sabia que ele estava fazendo esse tipo de trabalho. E a gente conversando no outro dia, aí ele decidiu fazer as divulgações dos trabalhos que ele já havia concluído no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Nossa, a coisa estourou para ele. O WhatsApp dele não parava, o telefone dele não parava. Hoje ele está com a agenda cheia e precisa marcar, agendar para ele estar indo fazer o serviço nas casas das pessoas. E como que você pode evitar esse quinto erro? Faça como esse amigo meu. Usa os seus meios de comunicação, suas redes sociais, pede para os seus amigos divulgar as suas publicações, coloca ali os seus bastidores, o que você faz ali por trás, o progresso que o teu trabalho está tendo. Isso chama muito atenção e passa muita credibilidade. Então, hoje mesmo, vai lá e posta um vídeo explicando aquilo que você faz. Não se preocupa com questão de perfeição da gravação. Ah, mas eu quero ter uma imagem de gravação de cinema. Esquece. O importante é você mostrar o seu trabalho. Sexto erro. Crescer sem controle.
Vender muito é ótimo, é muito bom. Mas se você crescer rápido demais, pode ser fatal. Você compra demais, contrata demais, assume dívidas e quando as vendas caem, você não tem caixa para segurar. Em muitos casos, as pessoas reinvestem mais do que deveriam, acreditando que as vendas vão continuar subindo. Só que pode haver quedas inesperadas, resultando em meses ou anos de dívidas e sufoco. Muitos empreendedores aprendem da forma mais difícil, que crescer exige controle. Como evitar esse tipo de problema? Cresça devagar, mas com constância, e tenha pelo menos, no mínimo, 3 meses dos seus custos fixos de reserva. E, principalmente, não confunda faturamento com lucro. Um exemplo prático disso. Pegue o lucro do último mês e defina quanto você vai investir, quanto você vai guardar e quanto que é pro labore. 7º e último erro. Falta de disciplina. Esse foi o erro que quase fez com que eu fechasse as portas e voltasse a trabalhar para os outros. Um dia eu estava assistindo um podcast que estava falando sobre disciplina, sobre hábitos construtivos de empreendedores que deram muito certo. E eu comecei a fazer uma autoanálise. E eu percebi que o que estava acontecendo comigo era simplesmente falta de disciplina. E sendo uma coisa que eu admiro muito nas outras pessoas, eu estava deixando falhar em mim. Ser dono do próprio negócio não é sinônimo de trabalhar menos. É você pegar cada coisa que você tem que fazer e colocar cada uma delas no seu devido lugar e tempo. Assim você consegue otimizar melhor o seu tempo e trabalhar melhor. Muita gente abre empresa achando que vai ter liberdade total e acaba preso à falta de rotina. Tem um conhecido meu que tem uma lanchonete e ele trabalha da seguinte forma. Tem semana que ele abre, por exemplo, na segunda e na quarta, mas tem semana que ele abre na terça e na sexta. O cliente precisa de rotina. Ele precisa saber que naquele determinado dia ele vai ter aquele local para ele ir. Fazendo essas trocas sem aviso prévio, você faz com que o cliente perca a confiança e não queira mais frequentar o seu estabelecimento por não querer perder tempo mesmo, sabe? Já vai naquele que ele sabe que vai estar ali de prontidão. Então a rotina é um hábito que salva negócios e também é um hábito que pode quebrar negócios caso você não tenha ela. Como evitar esse problema? Tenha horário fixo, use listas diárias, crie pequenos rituais de produtividade, comece sempre na mesma hora e revise sempre as metas. Nos próximos 7 dias, defina os horários que você vai abrir e os horários que você vai fechar. E cumpra como se você fosse funcionário da sua própria empresa. Esses são os 7 erros que mais quebram o negócio. Talvez você já deve ter cometido algum desses, mas tudo bem, porque empreender é errar e ter a capacidade de aprender. O que você não pode é repetir esses mesmos erros que já derrubaram milhares de empreendedores. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários quais desses erros você já cometeu ou que tem medo de cometer. É importante que você deixe isso aqui no comentário, porque a sua experiência pode servir de exemplo para ajudar outras pessoas também. E não se esqueça, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que esteja querendo começar a empreender. Porque juntos nós vamos construir negócios mais consistentes, mais fortes e com mais sucesso.